Bom, gente, continuando aqui a nossa análise do governo Dilma, só alguns pequenos esclarecimentos, gerou muita debate aqui no intervalo. O governo da presidente Dilma não podia sofrer qualquer tipo de questionamento por coisas que haviam sido feitas no primeiro mandato. O que foi feito no primeiro mandato realmente não tinha defesa do ponto de vista de manobras fiscais. O argumento da defesa dela é que o que aconteceu no segundo mandato tinha sido desfeito antes do final do ano e, consequentemente, o que tinha ficado de resíduo não seria algo que justificava um impedimento, etc. Aí entra numa discussão jurídica, né? Porque no primeiro mandato realmente aconteceu, no primeiro mandato não tinha muito defesa, mas o que acontecia no primeiro mandato não era fator, não podia ser fator de motivar qualquer tipo de processo de impedimento. No segundo mandato também aconteceu, mas o argumento da defesa é que foi desfeito antes do final do ano, então não teria virada de um exercício para o outro e tal. Mas aí entra numa discussão que você vai ter bons argumentos de todos os lados para justificar que aquilo valeu ou não valeu já no segundo mandato. Mas o que eu quero colocar aqui, que para nós é o que mais importa, é que nós começamos a ter um problema fiscal sério. Esse problema fiscal, ele está relacionado fundamentalmente ao aumento do endividamento. Claro, conforme o resultado fiscal vai piorando, o que o governo é obrigado a fazer? O governo, através do Tesouro, ele é obrigado a vender títulos para o mercado, para a sociedade, para financiar o seu déficit. Então o Tesouro começa a vender uma quantidade de títulos maior para levantar recursos e financiar o déficit público. Isso vai gerando um crescimento da relação dívida-PIB. Nós temos aí, do período de 2014 para frente, um crescimento da relação dívida-PIB muito acelerado. A relação dívida-PIB no Brasil salta de algo em torno de 56% em 2014 para algo em torno de 70% no final de 2016. Então a gente está falando aí num período de aproximadamente 2 anos, onde a relação dívida-PIB sobe 14, 15 pontos percentuais, o que é algo bastante perigoso. No início do segundo mandato da presidente Dilma, se torna ministro da Fazenda o Joaquim Levy. Acho que todo mundo lembra disso. E o Joaquim Levy se propõe a fazer um ajuste fiscal para tentar conter esse crescimento do endividamento. No início do ano de 2015, inclusive, o Brasil recebe uma visita da Standard & Poor's, que é a principal agência de risco do mundo, e naquele momento a S&P já estudava tirar o grau de investimento do Brasil. Qual era o motivo para retirar o grau de investimento? O crescimento da relação dívida-PIB e, consequentemente, o risco dessa dívida se tornar impagável, se tornar insustentável e tal, disso virar uma bola de neve. Naquele momento, ainda em fevereiro de 2015, o Levy diz, olha, o Brasil esse ano, em 2015, vai voltar a ter superávit primário. Né? Nós tivemos déficit primário no ano passado, no ano de 2014, esse déficit primário aí de 32 bilhões de reais, mas esse ano de 2015, eu estou falando do início do ano, a gente vai voltar a ter superávit primário e vai ser um superávit primário de 0,5%. 0,5% do PIB. Só que ao longo do ano, conforme a gente começa a desenterrar esses cambalaches que estavam sendo feitos nos anos anteriores e o governo começa a mandar pagar, começa a ficar claro que não vai dar para ter superávit primário nenhum. E mais ou menos no meio do ano, passa no Congresso uma modificação da meta de superávit primário do ano, que se torna uma meta de déficit primário. E de lá para cá, o Brasil só tem tido meta de déficit primário, incluindo aí o governo Temer. Uma meta de déficit primário que em vários momentos tem sido sempre uma meta de déficit primário maior do que a meta anterior, que é um negócio meio bizarro, né? Quer dizer, a minha meta é ter um déficit maior. É algo, no mínimo, esquisito. E aí, nesse momento, nesse segundo semestre de 2015, que o Brasil perde o grau de investimento pela S&P, justamente pela ideia de que não estava sendo feito nada para conter o crescimento da relação dívida-PIB. Gente, temos que lembrar sempre o seguinte, o governo ele pega dinheiro emprestado através de títulos de dívida. Se você abrir o site do Tesouro Direto, tem lá Tesouro 2024, 2035, 2050, 2019, 2021, não sei mais o quê. Aí você vai lá e diz, olha, eu quero comprar um título do governo brasileiro 2021.
que significa isso? O governo brasileiro, em 2021, vai te pagar aquele dinheiro de volta, acrescido de juros, ou vai pagar juros ao longo do caminho, dependendo do título, dependendo da modalidade e tal. Mas como é que o governo vai te pagar em 2021? Em 2021, ele vai vender um título 2024 e vai pagar você. Em 2024, ele vai vender um título 2035 e vai pagar o cara de 2024. Dívida funciona de uma forma geral assim. Você vai vendendo novos títulos para pagar os títulos que estão vencendo. Mas para que esse mecanismo continue funcionando, né, um mecanismo que o Delfim Neto na época chamava de ciranda, ele dizia que era uma ciranda, e todo mundo ia passando dinheiro de mão em mão, enquanto a ciranda continuasse rodando, está todo mundo feliz. Não deixa de ser mesmo. Para que a ciranda continue funcionando, digamos assim, quando chega naquele momento no futuro e você coloca títulos para vender, tem que ter gente disposta a comprar, certo? Então, qual é o risco do aumento da relação dívida-PIB, o aumento do endividamento do setor público? É as pessoas olharem para o governo e dizerem, esse governo está muito endividado, não vou continuar comprando títulos desse governo. Aí é que o governo quebra. Né? O governo da Grécia quebrou em 2011, o governo da Argentina quebrou em 2001. Aí é que o governo quebra. É quando ele não consegue vender títulos para pagar os títulos que estão vencendo. Gente, isso vale para governos e vale para empresas. Uma empresa só quebra quando ela deixa de ter crédito. Um governo só quebra quando ele deixa de ter crédito. Aí a gente pode pegar o exemplo da Petrobras. Se a Petrobras fosse uma empresa comum, ela teria quebrado? Sim. Porque no pior momento a Petrobras chegou a ter um valor de mercado de 80 bilhões e uma dívida de 500. Isso é uma empresa quebrada. Ela quebrou? Não. Por que ela não quebrou? Porque ela continuou tendo crédito. Por que ela continuou tendo crédito? Porque o acionista majoritário da empresa é o Tesouro. Então as pessoas olham, o acionista majoritário é o Tesouro. Vou continuar financiando essa empresa? Eu vou. Porque na pior das hipóteses o Tesouro vai chegar junto, vai injetar dinheiro e vai salvar a companhia, o que é algo bastante próximo à realidade. O governo brasileiro quebrou? Não. Também não quebrou, porque o governo brasileiro continua conseguindo vender títulos para pagar os títulos que estão vencendo. O risco de um aumento da relação dívida-PIB é esse, é que o país venha a quebrar no futuro em função da indisponibilidade de crédito, em função da incapacidade de vender novos títulos para pagar os títulos que estão vencendo. Tá claro isso, gente? Esse é o grande risco. É o risco de um crescimento da relação dívida-PIB num ritmo muito acelerado. O crescimento do valor da dívida em si não quer dizer nada. Por isso que o indicador relação dívida-PIB é o mais utilizado. Vamos pensar um pouco até sobre isso. Imaginemos o seguinte, no momento 1, a pessoa tem uma dívida de R$500 e uma renda de 1.000, ok? No momento 2, a dívida da pessoa saltou para R$1.000 e a renda dela saltou para 3.000. Em qual momento ela está melhor? No momento 1 ou no momento 2? No momento 2. Mas no momento 2, a dívida dela está maior. Mas a dívida dela em proporção da renda está menor. Então cuidado, tá? Quando sai no jornal, a dívida brasileira é de 2 trilhões, 3 trilhões, 10 trilhões. Cara, isso não interessa. Isso tem menor importância, o tamanho nominal da dívida. O que dá realmente um sinal da sustentabilidade é a relação dívida-PIB. Porque se o PIB cresce mais do que a dívida, a sua situação melhorou. Porque o governo vai ter mais capacidade arrecadatória, vai ter mais capacidade de cobrar impostos para honrar os seus compromissos. Então, o perigo não é o crescimento da dívida em si. O perigo é quando a dívida cresce mais do que o PIB, e aí pode-se criar um cenário de insustentabilidade. É isso que o Brasil tem vivenciado nos últimos tempos. Até porque o PIB tem encolhido. O PIB tem encolhido e a dívida tem aumentado. Então, a relação dívida-PIB acaba aumentando bastante dentro de um contexto como esse. Tá legal, gente? Então, dentro de um contexto como esse, a relação dívida-PIB tem aumentado. Bom, no início do ano de 2016, ainda na gestão Dilma, começa a surgir, e aí é proposta pelo Nelson Barbosa, que vem a substituir o Joaquim Levy, um teto de gastos para conter o crescimento do déficit. Na época, ele não chegou a formatar uma proposta
de forma mais clara, de maneira mais objetiva. Mas existem declarações do Nelson Barbosa de janeiro e fevereiro de 2016 propondo um teto de gastos. A gente vai falar sobre esse teto de gastos na semana que vem, no governo do Temer, porque no governo do Temer, ainda no ano de 2016, esse teto de gastos foi aprovado. E no início de 2016, a própria Dilma chega a falar da necessidade de reforma da Previdência. Por que a necessidade de reforma da Previdência? Aliás, no novo programa aí que saiu do Itamaraty, está lá um tópico específico sobre reforma da Previdência, e a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, os desafios da reforma da Previdência, etc. Existe uma discussão meio infantil se a Previdência tem ou não um déficit. Isso é uma bobagem, tá? Porque ter ou não ter déficit é uma questão de referência, é uma questão de referencial. Se você disser o seguinte, olha, agora todo o dinheiro do imposto de renda vai para a Previdência. Ah, assumiu o déficit. Não tem mais déficit. Isso é uma bobagem, ter ou não ter déficit. Segundo o governo, e é isso que vale para o concurso, tem déficit. O Fernando Henrique dizia que tem déficit, o Lula dizia que tem déficit, a Dilma dizia que tem déficit, o Temer diz que tem déficit. Mas eu quero colocar o seguinte, se tem ou não tem déficit, isso é uma bobagem pelo seguinte. A cada ano, isso a própria Dilma disse no início de 2016, no início do ano passado, a despesa com previdência, no bolo das despesas do governo, ela aumenta. Você concorda comigo que dentro de um contexto como esse, se tem ou não tem déficit é irrelevante? Porque se a fatia da pizza, imagina que o orçamento do governo é uma pizza, e a fatia da previdência nas despesas do governo a cada ano aumenta. Você concorda comigo que é uma bobagem dizer se tem ou não tem déficit? Você tem um problema da mesma forma? Né? A Dilma chegou a colocar no ano passado, isso tem uma declaração dela que foi muito boa nesse sentido, ela dizendo que esses benefícios ligados à Previdência Social consumiam 44% das despesas primárias do governo. Despesas primárias são aquelas que não incluem os juros. E que, segundo ela, esse percentual ia aumentar progressivamente nos anos seguintes, o que ia inviabilizar a gestão do orçamento público. Bom, então a gente está falando de um problema concreto, quer dizer, boa parte do déficit do governo começa a ser pressionado pela Previdência. Por quê? Porque conforme as despesas da Previdência vão aumentando, você concorda comigo que outras despesas começam a pular para fora do orçamento? Começam a não caber no orçamento? Quer dizer, o déficit começa a aumentar em função disso? Esse é o problema, isso é um problema concreto. Isso é um problema concreto, é um problema matemático, de que as despesas do governo vão aumentando, a proporção dentro das despesas do governo que a Previdência representa aumenta ano a ano. Tá? Isso foi dito pelo Lula, foi dito pela Dilma, é dito pelo Temer. Não é uma questão política, não é uma questão de cor, é uma questão de matemática. Claro que a gente pode debater qual é a reforma justa, qual não é a reforma justa, se quem vai pagar a conta são os trabalhadores rurais ou os militares. Mas alguém vai pagar a conta, no final das contas, e aí você tem que fazer um debate, claro, o ideal é que esse debate fosse minimamente honesto, que ele não é, né? Não é minimamente honesto. Mas o ponto que eu quero colocar aqui, e aí a gente já começa esse debate aqui no governo Dilma, porque ele reaparece, e durante o governo Temer ele vai se tornar ainda mais forte, porque dentro de um contexto onde o seu déficit primário está aumentando, e a principal causa para o aumento do déficit primário é o crescimento das despesas com a Previdência, não tem como você não falar sobre Previdência. Não tem como falar sobre Previdência. A maior parcela das despesas do governo hoje não tem nenhuma outra rubrica maior do que a Previdência. E essa parcela está cada vez maior. Dentro do bolo, da pizza, do orçamento do governo, das despesas do governo, as despesas com Previdência não param de aumentar a sua participação dentro das despesas do governo. Então, se nada for feito, esse é o argumento já do governo Dilma e repetido no governo Temer, não vai demorar muito tempo, todas as despesas do governo serão para pagar a Previdência. Porque se você tem uma parcela cada vez maior, você começa a ter cada vez menos dinheiro para gastar com as outras coisas. Começa a ter menos recursos para gastar com as outras coisas. Tudo bem até aí, gente? Mas semana que vem a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque nesse primeiro momento apenas aparece
o problema. E por isso que eu só vou falar do problema e mais para frente, na aula que vem, eu vou falar um pouco das soluções que têm sido propostas, do que tem sido colocado, das interpretações do que está sendo feito, do que não está sendo feito e do debate que tem aparecido. Mas, como a gente hoje está falando ainda do governo Dilma apenas, no governo Dilma aparece a proposta. Olha, vamos ter que fazer uma reforma da Previdência. Vamos ter que mexer na Previdência. O que acaba acontecendo no Brasil, nós tivemos uma grande reforma da Previdência em 97, uma outra grande reforma em 2003, ou seja, no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula, e agora já estamos tendo aí a proposta de uma nova reforma. O que sempre acontece é a mesma coisa. A primeira reforma é para resolver o nosso problema definitivamente. Aí começa a dizer, não, eu não entro, aquele não entra. Aí no final a reforma sai super aguada, super minguada, aí passa algum tempo a gente tem que fazer outra. Só para ficar num exemplo mais recente, a do Fernando Henrique foi de 97, a do Lula foi de 2003. 6 anos depois, já teve que fazer outra. E dependendo da reforma que sai aí, se sair alguma coisa, muito provavelmente a gente vai fazer outra daqui a uns 5 anos, porque ela já está sendo tão aguada, tão sem efeito, que aí você vai fazer outra daqui a uns 5 anos, daqui a uns 7 anos, independentemente de quem estiver na cadeira, porque você tem um problema matemático, que as despesas da Previdência vão mordendo um percentual cada vez maior das despesas do governo. Tá? Então, voltando para cá, o crescimento da relação dívida-PIB vai aumentando e no ano de 2016 o Nelson Barbosa levanta a proposta de um teto de gastos e a própria Dilma levanta a bola da necessidade de uma reforma da Previdência. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre crescimento econômico. Crescimento econômico. Tá legal? Por que o Brasil entrou em recessão? E por que o Brasil está com dificuldade de sair da recessão? Pegando aqui a identidade do PIB, o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, pode ser definido como o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, mais as exportações de bens e serviços, menos as importações de bens e serviços. Bom, por que o Brasil entrou em recessão e por que o Brasil está com dificuldade de sair dela? O Brasil tem tido muita dificuldade na área do consumo. Por que tem tido muita dificuldade na área do consumo? Num primeiro momento, a partir de 2015, notadamente, o consumo começou a ser corroído pela inflação. A inflação subiu bastante no ano de 2015, isso corroeu o poder de compra das pessoas e em 2015 o consumo começou a cair. Outro elemento que tem corroído também o consumo das famílias, o endividamento das famílias. Endividamento que foi bastante estimulado nos anos anteriores, como nós vimos, e esse endividamento das famílias ele compromete o consumo, claro, porque se você tem que pagar a dívida, você não consegue consumir. Porque você está muito endividado. O Brasil atingiu em 2015 o maior percentual de endividamento das famílias de sua história. Em 2015. O maior percentual da renda. Além do endividamento das famílias, a gente tem que levar em consideração o desemprego, que começa a aumentar. E, claro, comprometer a capacidade de consumo das famílias. E, por último, e não menos importante, expectativas. Os consumidores começam a ficar muito pessimistas em relação ao futuro, tá? Começam a ficar muito pessimistas em relação ao futuro. Então você tem aí uma forte retração do consumo e o consumo tem tido dificuldade para se recuperar. Por quê? A inflação já cedeu, esse problema está resolvido e ele começará a estimular um pouco o consumo, claro, porque quando a inflação cai, o poder de compra das pessoas se recupera. E no que o poder de compra das pessoas começa a se recuperar, o consumo também começa a se recuperar. Esse é um problema que já está bastante bem encaminhado, digamos assim. Endividamento. O endividamento das famílias vem caindo em proporção da sua renda, e esse endividamento, ao cair, ele vai aos poucos, progressivamente, recuperando a capacidade de consumo. Desemprego. Isso aqui ainda não estamos em recuperação, ainda vai levar mais algum tempo, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso na aula que vem. Expectativas também não,
os consumidores continuam bastante pessimistas em relação ao futuro, até por conta de toda essa incerteza no campo político que nós temos vivenciado. Investimento. Quais foram os problemas relacionados a investimento aqui no Brasil? Primeiro grande problema, estatais. E aí eu acho que a Petrobras é o melhor exemplo. Gente, a Petrobras é a maior empresa do Brasil. Eu não sei se todo mundo tem acompanhado, a Petrobras está há 2 anos, desde 2015, em desinvestimento. Ela não só não está investindo, como ela está desinvestindo, é um investimento negativo. Então você tem a maior empresa do país desinvestindo. Por quê? Porque ela se meteu em vários investimentos ao mesmo tempo e percebeu que não tinha como pagar. Isso acabou sendo ainda mais prejudicado pela Lava Jato e todos os problemas que a Lava Jato trouxe, e pelo próprio caixa da empresa, que foi bastante afetado pela política de represamento dos reajustes. Trocando em miúdos, a gente tem hoje uma empresa que está seguindo os manuais, desde 2015, que está desinvestindo. É isso que se faz. Quando você tem uma empresa muito endividada, como a Petrobras atingiu um endividamento realmente monstruoso, como eu falei há pouco, o que você faz? Você começa a se desfazer de ativos que sejam menos rentáveis para você, começa a vender esses ativos, para recuperar o seu caixa e recuperar a sua capacidade de investimento. Esse é um processo que leva anos, ainda mais com uma empresa como a Petrobras, porque a Petrobras é uma estatal. A Petrobras, quando vai vender ativos, ela precisa de apoio do TCU, por exemplo, precisa de chancela do TCU. Então, não é uma empresa comum. O que eu quero dizer é que esse processo não é tão rápido quanto seria numa empresa privada e nem tem que ser mesmo. Aí a Petrobras está tentando vender refinarias pelo mundo, está tentando vender participação em campos de petróleo. Né? Agora a Petrobras está tentando vender, por exemplo, aquela maravilhosa refinaria no Texas que nós compramos. Não sei se vocês lembram. Qual era o nome daquela refinaria? Pasadena, ela mesma. Está à venda. Se você quiser comprar, está aí. Dica de investimento, é uma refinaria maravilhosa, moderna, bem localizada. A Petrobras está vendendo. A Petrobras, a gente grava aqui no Rio, quem não sabe é aquele edifício ali. Então, a gente dá para ver literalmente, o pessoal que está assistindo não sabe, mas dá para ver aqui o prédio da Petrobras pela janela. Então, você pode aqui no intervalo, bater ali na portaria da Petrobras, dizer que quero comprar Pasadena, soube que está à venda. E pronto, pode levar a Pasadena como presente. A poucos metros você vai conseguir comprar a Pasadena e ajudar aí na recuperação da Petrobras. Mas o que eu quero colocar com isso, cara, o investimento está em retração. É isso, a maior empresa do país está desinvestindo. Não é só a Petrobras, a Eletrobras também está vivendo um momento bastante delicado, Furnas está vivendo um momento bastante delicado. E as estatais são muito importantes e representativas no investimento no Brasil. É claro que as empresas privadas, muitas delas estão com alto nível de endividamento. Empresas privadas que agora não têm tido o mesmo apoio do BNDES que tiveram no passado, porque o BNDES também está sem capacidade de apoiá-las, né, porque já captou recursos em excesso, já ofereceu recursos em excesso. Então o investimento no Brasil está vivendo um momento difícil. Realmente um momento difícil. Tá? Aí o primeiro ponto, as estatais que estão sem capacidade de investimento. Tá? As estatais que estão sem capacidade de investimento. Além disso, a gente pode falar do próprio endividamento das empresas, que cresceu muito nos últimos anos, e isso compromete em grande medida a capacidade de investimento das empresas. Além do endividamento, a gente pode falar também de expectativas muito deterioradas, quer dizer, você observa aí o mercado consumidor contraído, os consumidores diminuindo o seu consumo, quer dizer, o que eu vou investir dentro de um ambiente como esse? Ainda mais um ambiente também de incerteza política, né? Então a gente está falando de um ambiente de expectativas deterioradas por conta do consumo, a gente está falando de expectativas deterioradas por conta da incerteza. Só para a gente ter uma ideia, o Banco Central, a última nota da reunião do Copom, a palavra incerteza apareceu, a nota tem pouca, a nota é pequena, a palavra incerteza apareceu, 15 vezes, 16 vezes. Isso é uma nota do Banco Central. Imagina para uma empresa. O Banco Central faz parte do governo. Se está incerto para o governo, para quem está dentro do governo, imagina para quem está fora do governo. Né? Ninguém sabe se o nosso
presidente será presidente semana que vem. Pode ser que apareça Joesley, alguma outra delação premiada aí. Tem o Homem da Mala, que também está preso, sabe-se lá o que o Homem da Mala vai falar, aquele rapaz simpático, né, que é o rapaz da mala. É um grande empresário, inclusive dono de uma empresa de barras de cereal, que muitos de vocês consomem, tá? Procure saber o que o dono da mala é dono por aí. Se você quiser afetá-lo, existe essa forma. Pare de comprar a barra de cereal do dono da mala. Aliás, gordinho daquele jeito, ele não come barra de cereal, né? Não come, ele come pizzas. Como naquela pizzaria, ele deve ter achado que estava levando, ao invés de 500 mil reais, 12 pizzas, sei lá dentro. Ele achou que tinha naquela mala, tá? Então, é um ambiente de extrema incerteza e as expectativas, claro, estão bastante deterioradas por conta disso. Voltando para cá, quando se fala de governo, as coisas para o lado do governo também não estão fáceis. Afinal, a gente tem tido, por conta do ambiente recessivo, uma queda da arrecadação. E temos tido também um endividamento muito alto. A dívida cresceu muito nos últimos anos. Se a gente pegar estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aí a situação é falimentar. Né? O estado do Rio de Janeiro não consegue pagar o salário dos PMs. E olha que o PM é o cara que recebe primeiro no Rio de Janeiro. Por razões óbvias, né? Eu também, se fosse governador, acho que eu pagava primeiro a PM e depois eu penso no resto. Vamos pagar primeiro a PM e, se der, a gente paga os outros. Né? Então, você está falando de um momento muito delicado, onde os gastos públicos não têm como se expandir, porque o governo está com uma arrecadação baixa, né, por conta do baixíssimo ritmo de atividade econômica, e você também está falando de um ambiente onde o endividamento já cresceu muito, então não tem muito espaço para o governo ampliar os seus gastos, pelo menos num primeiro momento. Só falando um pouquinho ali do processo de recuperação, gente, que eu acabei não mencionando aqui no caso do investimento, as estatais vai levar algum tempo para que elas recuperem a sua capacidade de investimento, tá? Isso é um processo que leva alguns anos. Então, no caso da Petrobras em particular, a empresa projeta que talvez a situação esteja bem melhor por volta de 2019. Depois desse plano aí de desinvestimento. O endividamento já está acontecendo uma queda do endividamento, mas é algo lento, gradativo, que não ocorre de uma hora para outra. Expectativas não estão melhorando, principalmente por conta do ambiente político, estão muito deterioradas. No caso do governo, a arrecadação continua em baixa, e o endividamento continua alto e, consequentemente, a capacidade dos governos em gastar não é exatamente das melhores no atual momento para tentar estimular o crescimento econômico. E falando aqui das exportações líquidas, exportações de bens e serviços, menos importações de bens e serviços, essa é uma área que o Brasil está bem. É a única área que o Brasil está bem. Mas como é uma área pouco representativa no nosso PIB, acaba não ajudando tanto assim. Né? As nossas exportações líquidas estão bem. O Brasil tem experimentado ótimos resultados em balança comercial, em particular. Nós temos tido aí boa exportação de commodities, porque as commodities subiram de preço. Nós tivemos aí recentemente uma super safra de produtos agrícolas. Né? O setor agrícola no Brasil, o agronegócio, no primeiro trimestre de 2017, por exemplo, cresceu 9%. Enfim, mas o que eu quero colocar é que ainda é devagar. E o setor externo, embora esteja tendo um ótimo desempenho, ele é muito pouco representativo no nosso PIB. Só para vocês terem uma ideia do peso de cada coisa aqui dentro, o consumo representa uns 60% do PIB, 62%, 63%, dependendo do ano. Os gastos do governo representam algo em torno de 22%. Tá? Os gastos do governo acabam representando algo em torno de 22%, 23%. Aqui você tem 19%. Talvez você tenha reparado que deu mais de 100%. Né? E por que deu mais de 100%? Porque as exportações líquidas são negativas. Embora o Brasil tenha superávit comercial, o Brasil tem déficit em serviços, e esse déficit em serviços é maior do que o superávit comercial, tá? As importações acabam sendo maiores do que as exportações. Esses valores são aproximados e eles variam um pouquinho de ano para ano, mas é só para a gente ter uma ideia do que é o PIB brasileiro.
Tá? Exportações de bens e serviços menos importações de bens e serviços dá um valor negativo por causa da balança de serviços. O Brasil é superavitário em bens, tem expressivos superávites em bens, mas tem um ainda mais expressivo déficit em serviços. Tá? E são exportações de bens e serviços menos importações de bens e serviços. Aliás, quando você olha para um desenho como esse, você percebe o seguinte, né? É um país que consome muito e investe pouco. Se você somar o consumo do governo, que são chamados gastos do governo, é um país que consome loucamente e investe pouco. Investimento é aumentar a sua capacidade produtiva. Né? Investimento são máquinas, equipamentos, comprar fatores de produção para produzir. Olhando para isso, que é uma característica mais ou menos estrutural, esses valores aí, eles mudam um pouquinho de ano para ano, mas eles mudam muito pouco de ano para ano. A gente pode observar que o Brasil é um país que tem uma estrutural pressão inflacionária. Porque é um país que tem uma demanda muito forte e uma oferta que não cresce na mesma proporção. Para a gente ter uma ideia comparativa, na China, a China acaba sendo um grande exemplo, o investimento na China é mais ou menos 40% do PIB. No Brasil está ali por volta de 18%, 19%. No melhor momento da história brasileira, o investimento atingiu 25% do PIB. Isso foi durante o milagre. Durante o milagre, nós tivemos ali o ápice de investimento, 25% do PIB. O Brasil nunca teve mais do que isso. O Brasil sempre foi, historicamente, um país que investe pouco. Um país que investe pouco significa um país que acaba não tendo um crescimento muito sustentável, porque a oferta agregada, a capacidade produtiva, ela não se expande num ritmo muito acelerado. E como você tem uma demanda que acaba estando ali crescendo com força, a pressão inflacionária acaba sendo quase uma constante num país como esse. A sua capacidade produtiva não aumenta e a demanda aumenta. Né? O próprio Celso Furtado chegava a dizer que o Brasil tem uma irregular expansão da oferta agregada. O Brasil tem dificuldade de expandir a oferta agregada, de ampliar a sua capacidade produtiva. A gente vai explorar um pouco mais isso na parte de macroeconomia, mas eu já queria antecipar isso, porque a gente já pode observar que estruturalmente o Brasil é um país que tem um ritmo de crescimento lento. Não por acaso, o momento de maior crescimento da nossa história, o período do milagre, foi o momento em que nós tivemos o maior percentual de investimento. Isso não é uma coincidência, não é exatamente uma coincidência. Nós precisaríamos realmente ter um percentual de investimento maior na economia brasileira para que houvesse. Esse é um desafio que os diferentes governos se debatem há anos e não é exatamente fácil, simples expandir o investimento na economia brasileira, ampliar a capacidade produtiva, aumentar a oferta de infraestrutura, etc. Isso no Brasil é algo bastante complicado. Diga. Está diretamente ligado à taxa de poupança, ótima observação. A poupança no Brasil é muito baixa. Poupança é renda não consumida. Né? Se a renda não consumida é baixa, o investimento acaba sendo baixo também. Afinal, se você consome muito e gasta muito, a sua poupança é baixa. E se a poupança é baixa, você investe pouco. Fala. A combinação da poupança baixa com a taxa de juros alta, o fato da poupança ser baixa é um dos elementos que explica a taxa de juros ser alta. Né? Então essas duas coisas acabam estando relacionadas. Se você tivesse uma poupança mais alta, com certeza você teria uma taxa de juros mais baixa. Mas como a poupança é escassa, como ela é pequena, acessar a poupança é muito caro, porque tem pouca poupança disponível no Brasil. Não é por acaso que poupança estrangeira tem um desempenho muito importante no Brasil. Por que o Brasil é um país que gosta tanto de atrair investimento estrangeiro direto, investimento produtivo? Porque sabe que o investimento aqui dentro é muito pequeno. Então, se uma empresa estrangeira quiser trazer seus dólares e abrir um negócio no Brasil, abrir uma fábrica, abrir um escritório, cara, bem-vindo. Existem países que não precisam tanto disso, o Brasil precisa. Né? Não é por acaso que os governos brasileiros bem-sucedidos, todos os governos bem-sucedidos tinham boas relações com o setor externo. Tem que ter boas relações com investidores estrangeiros, volta e meia presidentes brasileiros, ministros brasileiros vão ao exterior, participam de conferências, participam de reuniões com investidores estrangeiros, justamente para atrair esses investidores para o Brasil.
como forma de tentar suprir, em parte, a nossa reduzida taxa de investimento e, consequentemente, como forma de tentar alavancar e acelerar o crescimento brasileiro. Tudo bem, gente? Então, olhando para cá, eu quero que vocês observem, o Brasil vai recuperar o seu crescimento econômico rapidamente? Não, independentemente da crise política, tá? A crise política, ela atrapalha e faz com que a recuperação seja ainda mais demorada. Mas, do ponto de vista técnico, é só olhar para esse quadro que você percebe que o consumo não vai se recuperar rapidamente, o investimento não vai se recuperar rapidamente, os gastos do governo não vão se recuperar rapidamente. É um processo gradativo, é um processo lento. Aos poucos o consumo vai melhorando, aos poucos o investimento vai melhorando, aos poucos os gastos do governo vão melhorando. Particularmente, o elemento mais delicado e mais dramático dessa equação é o desemprego, né? Porque o Brasil está com uma taxa de desemprego muito alta, e essa taxa de desemprego alta, ela é reduzida a partir do momento em que o investimento se recupera. Que o investimento se recupera. Né? No momento em que as empresas voltam a investir, aí elas voltam a contratar pessoas, no que elas voltam a contratar pessoas, o consumo acaba sendo alavancado também, e a roda da economia volta a girar para frente. Mas no final das contas, então, a gente está falando de um movimento onde efetivamente o Brasil não se recuperará tão rapidamente. A crise política atrapalha muitíssimo, claro, porque não saber o que vai acontecer no dia de amanhã é muito complicado para quem quer tomar uma decisão de investimento. Né? Eu vou investir e o que vai acontecer? Eu não sei, não tenho a menor ideia do que vai acontecer num futuro próximo, num futuro não muito distante. Tá? Então, em termos de crescimento econômico, o Brasil vive aí um momento um pouco delicado. Agora, pensando aqui no governo, ainda no governo Dilma, em termos de contas externas, em termos de balanço de pagamentos, é interessante observar o seguinte: o governo Dilma começou muito bem, porque em 2011 nós estávamos no Brasil com os melhores termos de troca da história do Brasil. Ou melhor, da história não, dos últimos 50 anos. Termos de troca, o que é, gente? Termos de troca nada mais é do que o valor do que nós exportamos dividido pelo valor do que nós importamos. Ou seja, quanto maior o valor dessa fração, melhor. Os termos de troca do Brasil atingiram seu ápice no ano de 2011. E depois disso, o governo Dilma acabou dando o azar de que os termos de troca começaram a cair. Os termos de troca, particularmente impulsionados pela queda do preço progressivo das commodities. Tá? Mais recentemente, já no início do segundo mandato, nós tivemos uma recuperação. Mas ao longo do governo Dilma, ela começou realmente no ápice desse processo. Termos de troca, que é o valor do que nós exportamos dividido pelo valor do que nós importamos lá em cima, o que ajudava bastante os nossos resultados comerciais, e progressivamente nós tivemos aí uma queda desses termos de troca. Tá? E isso, claro, acabou atrapalhando um pouco os nossos resultados externos. Não que eles se tornassem resultados ruins, mas eles acabaram se tornando resultados menos bons ao longo do governo Dilma do primeiro mandato. No segundo mandato é que a coisa voltou a se recuperar. Voltou a se recuperar em parte porque as commodities voltaram a subir de preço e se recuperou em parte também porque nós tivemos uma aguda recessão. A recessão ajuda nos resultados comerciais. Ajuda nos resultados comerciais porque a importação, principalmente a importação, desaba vertiginosamente. O Brasil chegou a ter uma queda de importação de um ano para o outro de mais de 30%. Já no segundo mandato. Mais de 30% de queda de importação, explicação para isso, recessão. Recessão melhora os resultados comerciais. Né? Eu lembro de um parlamentar dizendo há pouco tempo, não, veja que nem tudo está ruim no Brasil, olha como os nossos resultados comerciais estão bons. Estão bons por causa da recessão cáspita. Né? A recessão ajuda os seus resultados comerciais, assim como ajuda na queda da inflação também. A política monetária de aumento de juros ajudou a derrubar a inflação? Sem dúvida, é inegável isso, mas a recessão também ajuda. Desemprego muito alto, recessão muito aguda, isso ajuda a baixar a inflação. Puxa, se você andar aí pela rua, quantos estabelecimentos estão dispostos a baixar preço para não perder venda?
Está todo mundo disposto a baixar preço para não perder venda? Isso é inflação em queda. E eu só estou disposto a baixar preço justamente porque eu não vendo. Se eu estivesse vendendo, eu estaria mais resistente, mais resiliente a reduzir preços dentro de um ambiente como o que nós estamos vivendo no atual cenário da economia brasileira. Tá legal, gente? Ok? Então, quando a gente olha para as contas externas, o Brasil não chegou a ter um problema de contas externas no governo Dilma de maneira nenhuma, muito longe disso, mas nós tivemos aí resultados menos bons. O ápice dessa queda nesses resultados foi 2013. 2013, dentro dos anos do primeiro mandato do governo Dilma, foi o mais difícil, porque houve ali uma queda, foi o ápice dessa queda, digamos assim, dos nossos termos de troca, o que afetou negativamente a balança comercial e, consequentemente, o processo de equilíbrio das nossas contas externas. A principal explicação para isso é que houve ali um período de um crescimento relativamente fraco no mundo e, consequentemente, a demanda por commodities acabou se enfraquecendo bastante. 2011 até 2013 foi um período que a Europa estava muito mal, foi o ápice da crise europeia, o risco de alguns países sistematicamente entrarem em colapso, quebrarem. Os Estados Unidos ainda patinavam, tentando se recuperar dos efeitos da crise financeira internacional. Então, naquele momento, houve uma queda das commodities e isso acabou afetando negativamente o resultado de nossas contas externas. Tá? Então, voltando para cá, só para repassar aqui algumas coisas que nós vimos ao longo do encontro de hoje. Então, a política monetária do governo Dilma foi uma política monetária que, num primeiro momento, se mostrou uma política monetária mais focada na aceleração do crescimento econômico, mais tolerante em relação à inflação. Isso passou a trazer problemas para o Brasil, particularmente a partir do represamento de reajustes. Num segundo momento, houve aí uma aceleração da inflação e uma certa inversão da política, ainda na gestão do Tombini, no início do segundo mandato, com uma política monetária mais contracionista para tentar conter a pressão inflacionária que se formava. Essa política contracionista continuou na gestão do Ilan, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Bom, pelo lado da política fiscal, nós temos, sem dúvida alguma, o maior problema do Brasil até agora, né? Esse maior problema está diretamente relacionado realmente à piora dos resultados fiscais. O Brasil, que tinha antes do governo Dilma superávites primários expressivos, deixou de tê-los ainda no primeiro mandato, e essa situação acabou piorando bastante no início do segundo mandato, justamente com o pagamento de uma série de coisas que estavam penduradas e artificialmente melhorando o orçamento do governo. A relação dívida-PIB tem aumentado e esse é um elemento de atenção dentro da economia brasileira. Levou o Brasil, inclusive, a perder o grau de investimento ainda em 2015 e de lá para cá nós não recuperamos o grau de investimento, nem existe nenhuma perspectiva de recuperá-lo. Tá? Bom, avançando um pouquinho, falamos da dificuldade do crescimento econômico. Por que que realmente a economia brasileira estagnou? E por que que a economia brasileira não vai se recuperar rápido, não vai se recuperar de uma hora para outra? Então, dentro de um ambiente como esse, infelizmente, a recuperação ela é lenta, a recuperação é gradual e não dá para dizer que vai ser de uma hora para outra, não. Tudo bem, gente? Semana que vem falaremos sobre Temer, sobre perspectivas para a economia brasileira, sobre conjuntura e sobre a atual situação do Brasil. Tá bom? Obrigado, até a próxima.